misturar um pouquinho as coisas, tá bom? Vamos aqui misturar com as frações. Vamos misturar uma continha de multiplicação e soma. Vocês lembram uma aula que eu passei para vocês, que nós estudamos um pouquinho, vocês têm que lembrar agora, tá bom? Sobre pendas. Lembram do pendas? Quero pendas mesmo. Vamos ver quem lembra. Quem adivinhar, levanta a mão. P era os parênteses. É isso? O E era o expoente. Era sempre nessa ordem, vocês lembram? Sim ou não? Próximo era multiplicação. Próximo era divisão. Depois nós tínhamos a adição. E por último, não menos importante, aqui, ó, a subtração. Nós usamos a palavrinha pendas. Essa é a ordem que nós vamos seguir quando nós tivermos continhas misturadas. Mais, menos, vezes, dividir, tem um monte de coisa misturada lá. Existe uma ordem. Essa ordem nós vamos chamar de pendas. Legal? Parênteses. Vamos lá. Parênteses. Expoentes em segundo. Multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro, tá legal? Se a divisão aparecer primeiro, resolve a divisão. Se a multiplicação aparecer primeiro, resolve a multiplicação. A adição e a subtração. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Ó. Eu tenho aqui, ó, 2/3 mais 1/5 vezes 2/4. Eu tenho duas operações aqui, hein, professor? Eu tenho a operação de mais e a operação de vezes. O que eu resolvo primeiro? Vezes, né? Porque ele vem antes e depois eu resolvo a adição. Primeiro eu vou resolver vezes. Eu vou resolver esse vezes aqui, ó. Então, eu abaixo o 2/3 e resolvo essa de vezes. Multiplicação de fração. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Certo? Como vai ficar 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 4 é 20. Agora, eu tenho uma continha de mais. Repare que nessa continha de mais, denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, eu multiplico. 3 vezes 20 dá 60. E aí eu faço x. Essa linha do x vai dar 20 vezes 2 vai dar 40. Essa linha do x, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou pegar este resultado, esta operação e este resultado. 40 mais 6, 46. Tá legal? Vamos para o próximo exercício. Vamos supor que eu tenho aqui 2/4 mais 3/5 dividido por 2/3. Professor, tem continha de mais e continha de divisão, professor. Eu resolvo primeiro
Vamos escrever o pendas. Pendas, né? Eu tenho os parênteses, o expoente que é de potência, a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Então, se eu tenho aqui uma continha de mais e uma continha de divisão, quem que aparece primeiro lá no pendas? Aparece primeiro a divisão. Depois vai aparecer a adição. Então, nós vamos resolver a divisão primeiro. Então, vocês podem, se quiser, ir lá no cantinho do caderno, escrever rascunho. Escrever mais 3/5 dividido por 2/3. Como que eu resolvi isso daqui mesmo na divisão? Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? 3, 2. Agora eu multiplico de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 2 é 10. 9 décimos. Então, esse 9 décimos, ele vem aqui para cá. Ó. 9 décimos. E aí eu abaixo aqui o 2/4 mais 9 décimos. Aí eu tenho aqui uma continha de mais. Reparem que os denominadores, eles são diferentes. O que eu faço quando os denominadores são diferentes? Eu multiplico denominadores. 4 vezes 10, 40. E aí eu faço as duas linhas do x. Essa primeira linha do x vai dar 10 vezes 2, vai dar 20. Esta segunda linha do x, 4 vezes 9, 36. E aí eu pego este e este, os dois resultados de operação. 20 mais 36, 56. Legal? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, ó. 2/3 vezes 3/5 dividido por 2/4. Professor, eu tenho multiplicação, eu tenho divisão, professor. O que eu resolvo primeiro? Não sei, vamos lá no pendas. Pendas. Quando eu tenho uma multiplicação ou uma divisão, a gente resolve na ordem em que aparece. Então, aparece primeiro aqui, ó, multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Como vai ficar resolvendo primeiro essa multiplicação? De cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. E aqui o abaixo dividido por 2/4. De cima multiplica o de cima, vai dar 6. 2 vezes 3. O de baixo multiplica o de baixo, vai dar 15. Agora aqui eu tenho uma divisão. Quando eu tenho uma divisão, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso. Inverso. Como vai ficar o inverso? 4, 2. Agora que eu tenho uma multiplicação, eu sei fazer que a multiplicação é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Em cima, 6 vezes 4 é 24. Embaixo, 15 vezes 2 é 30.